Boa noite, bem-vindo ao Ponto por Ponto. Já sabe que todas as quintas-feiras trazemos este programa e debatemos vários assuntos que marcam a atualidade. E para o programa de hoje temos como convidados o deputado Fernando Bismarck, do MDM, e também Julião Cumbane, da Frelimo. Passo já a cumprimentá-los. Boa noite, bem-vindos ao programa. Muito obrigado, boa noite. Muito boa noite. Obrigado. Eu gostava mesmo já a começarmos de saber qual é o ponto que traz para o debate hoje, Julião Cumbane. Mais uma vez, boa noite, telespectadores da TV Sucesso. E boa noite, felicidade. Boa noite, Fernando Bismarck. Espero que façamos um bom par de painelistas esta noite. Eu trago para esta nossa discussão aqui dos assuntos que marcam a atualidade nacional o pronunciamento do Presidente da República hoje, no início da visita que está a realizar à província de Maputo. Portanto, o Presidente esteve a discursar, muito brevemente, na cidade da Matola, na localidade, posto administrativo da Machaba, mais concretamente, e indicou que deu orientações à equipa do governo que faz parte da comissão mista para a elaboração da agenda e dos termos de referência para o encontro ao mais alto nível entre o governo de Moçambique e a RENAM. Ouvimos o Presidente hoje a dizer que deu instruções para esta equipa do governo que faz parte desta comissão mista atender ou acolher todas as pré-condições que a RENAM tem estado a colocar e que são considerados como colocando o impasse no progresso da elaboração desta agenda e dos termos de referência para que o encontro possa acontecer. O Presidente disse que se o problema é que tem que haver mediadores, então que haja. Porque é preciso que se acelere o processo das negociações. Não sei se esse é o termo que muita gente gosta, mas eu não gosto, mas eu diria do diálogo, para que a gente possa ter paz neste país. Então, este é o ponto que eu trago para esta nossa discussão, por causa da sua atualidade e importância. Já nos programas anteriores indicamos como a paz é uma condição fundamental para que Moçambique possa caminhar rumo ao progresso. Neste momento estamos com a nossa economia com problemas muito sérios e um dos contribuintes para que a economia tenha esta crise que estamos a atravessar neste momento são os ataques que a RENAM tem estado a realizar pelas estradas e aldeias da região centro do país. Fernando Bismarck, qual é o tema que traz para debatermos hoje? Muito boa noite, mais uma vez felicidade. Boa noite, doutora Julião. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento. É um prazer renovado fazer parte deste programa Ponto por Ponto. A primeira vez que cá estou. Bem, eu trouxe para análise, eu já tinha elencado os pontos, nomeadamente o diálogo político e eu resvalava também na situação que o país vive, mas também trago o problema de reassentamento no país, mas eu vou pegar como elemento de amostra, portanto, o reassentamento foi feito às famílias na zona de Malanga. Foram retiradas mais de 300 famílias, jogadas numa zona baldia no distrito da Moamba, concretamente no posto administrativo, portanto, de Tenga, e que as famílias têm carências primárias, nomeadamente habitação, escola, posto de saúde, portanto, o transporte, a água
julgamos nós que esse tipo de ressentimento tem que ser sacada a responsabilidade da entidade que o fez, porque tem sido recorrente assistirmos a este tipo de ressentimento. Tivemos pelo menos 4 anos o ressentimento havido, portanto, em Tete. Tivemos também um processo de ressentimento ao longo da estrada circular. Tivemos ressentimento, aliás, o ressentimento continua no bairro Quitupo, em Palma. Portanto, os ressentimentos vividos em Moçambique, aliás, teremos um processo longo também ao longo do traçado do Pro-Savana. Eu penso que nós temos de ter responsabilidade, o governo tem que assumir as suas responsabilidades no que diz respeito ao ressentimento de famílias. O que temos acompanhado é que, no caso vertente das famílias no bairro da Malanga, eram famílias, ou são famílias que estavam próximas a tudo, portanto, e os cálculos feitos neste domínio, portanto, há cálculos já estipulados por metro quadrado, o tipo de casa, e são estes cálculos que são feitos. Julgo eu que são cálculos injustos, porque mais do que a área, o metro quadrado da antiga residência desta família, há um valor sentimental deste espaço, que, olha, vou-lhe dar um exemplo de felicidade. Se a caneta que usas foi oferecida pelo seu avô, esta caneta tem um valor sentimental. Se eu perco, não posso pagar 5 meticais ou 15 meticais, o custo ali na papelaria. Esta caneta tem um valor sentimental. Portanto, as casas destas famílias na zona da Malanga têm um valor sentimental. Eventualmente, algumas famílias começaram o amor ali, fizeram filhos ali, tiveram momentos de felicidade, ou é uma herança, tem outro valor, e que não pode ser apenas reduzido a cálculos de metros quadrados para estas famílias. E mais? Permita-me cortá-lo. Eu gostava que começássemos mesmo a entrar para aquilo que é a profundidade do primeiro tema, Exato. que é o diálogo político, Sim, que é sim. o primeiro tema que escolheu. Depois voltamos e damos o desenvolvimento daquilo que é o tema sobre reassentamento. O que é que o preocupa nesta questão, neste momento, quando falamos de diálogo político? Bem, o diálogo político que me preocupa é este formato. Portanto, se está recordada a felicidade, é que nos últimos 2, 3 anos tivemos um cenário de diálogo político que decorreu, portanto, no centro de conferências, mais de 130 rondas, e que não produziram nenhum resultado. Portanto, a minha preocupação é o novo formato do diálogo, um formato, de certa forma, que exclui uma franja da sociedade, porque julgamos que os assuntos nacionais não devem ser debatidos ou confinados a 2 forças políticas. Estamos a falar do governo do dia, quando falamos do governo, estamos a falar do governo da Frelimo e a Renamo, que neste momento abriram um novo campo de diálogo, um novo formato, excluindo o terceiro partido representado no Parlamento. E isto não é bom para a democracia, não é bom para aquilo que defendemos no que diz respeito à inclusão. E julgamos que este diálogo, esta nova ronda, não vai produzir os resultados desejados. Tenho feito uma metáfora, uma comparação usando gíria desportiva. Estamos num campo de jogo, adivinho ou vaticino um empate, porque já tivemos no passado recente estas 2 equipas a jogarem, mas que não produziram resultados. E uma terceira força, um terceiro grupo a fazer parte deste diálogo, eventualmente teríamos golos para a paz, golos para a reconciliação, porque este país precisa de se reconciliar depois de acalentarmos a paz. Porque não se pode falar em paz enquanto ainda há feridas, ainda não nos reconciliamos. Um dos grandes problemas deste país, desde 75, depois de tudo que ocorreu, depois de 75, na década de 80, com, digamos, campos de reeducação, várias injustiças cometidas, a guerra em si, que dilacerou a economia e muita gente
Portanto, temos já dados a darem-nos conta de que a guerra de 16 anos fez mais de 1 milhão de mortos, milhares de mutilados. Portanto, ainda nunca sentamos promovermos uma verdadeira reconciliação nacional. Nunca houve reconciliação nacional, por isso, a cada ciclo eleitoral, cresce o nível de desconfiança entre os atores políticos e não é possível, digamos, falar de uma paz duradoura enquanto tivermos ainda feridas não saradas. Eu penso que este formato de diálogo, portanto, também falar da comissão mista, eu, digamos, já prevejo o resultado, portanto, um diálogo falhado, porque já arrancou há menos de um mês, já tem um impasse já. Eu penso que temos que repensar e envolver mais moçambicanos neste diálogo. Se o MDM sente-se excluído deste diálogo, deste início de diálogo, já seguiu os trâmites legais para manifestar o seu descontentamento em relação a esta exclusão? Também não havia como, não é? Porque é uma equipa mista que, a priori, o formato sofreu de um vício, como digo. Portanto, o Presidente da República indicou uma equipa de negociação do seu lado e instou a Renamo a criar uma equipa. O líder da Renamo criou também uma equipa de negociação. Portanto, a priori, o Presidente ou os dois contendores não abriram espaço para que entrasse o Movimento Democrático de Moçambique enquanto uma bancada, um partido representado no Parlamento. Por um lado, eu penso que também um diálogo por um assunto tão importante como este, da paz, um diálogo sobre uma questão nacional, não pode ser reduzido a dois grupos políticos, tem de se alargar cada vez mais a amplitude, o raio, para permitir que a Igreja, a sociedade civil, outros moçambicanos que possam contribuir para que alcancemos o mais rápido possível, portanto, um consenso e devolvermos a paz, como sabe, aliás, parafraseando aquilo que disse o Dr. Kumbana, de facto, uma situação desta dimensão que o Moçambique vive, de tensão político-militar permanente, põe em causa a própria economia e Moçambique está a sofrer demais. Nós que vivemos em Maputo podemos não sentir o efeito, mas, portanto, há províncias, há pessoas que vivem da circulação da Estrada Nacional número 1 e número 7, e havendo uma circulação condicionada destas duas vias, logo podemos subentender também que a economia nestas regiões, porque são zonas produtivas, são pessoas que viviam de negócios, já não podem fazer com a flexibilidade que faziam, porque não havia condicionamento na circulação, não havia colunas. Eu penso que o mais rápido possível temos de alcançar, portanto, a paz, porque fala-se na gíria popular que numa luta entre dois elefantes o que sofre é capim, e no caso vertente, o povo moçambicano que está a sofrer, é urgente que as duas partes sentem-se e alcancem a paz. Porque tivemos um histórico nos últimos 40 anos ou 50, em que todas as guerras que tivemos, todos os conflitos que tivemos, terminaram em acordos e veja só, a guerra colonial que durou 10 anos terminou no acordo de Lusaka, depois tivemos a guerra dos 16 anos, onde morreram mais de 1 milhão de pessoas, a economia ficou destruída, terminou com a assinatura do Acordo Geral de Roma, de paz, o Acordo de Roma. Depois tivemos uma tensão político-militar que circunscreveu-se no Muxungue durante 2 anos, 2012 e 2013, que terminou com a assinatura do Acordo de Cessão das Hostilidades. Portanto, o que digo é que Moçambique tem um histórico de resolver os seus problemas a partir de uma mesa redonda e um acordo. Por que é que nós não podemos avançar imediatamente sem pormos em causa a economia e assistirmos à morte de mais moçambicanos enquanto sabemos que a finalidade será um acordo? Eu penso que urgentemente temos que alcançar este acordo, um acordo que perdure, um acordo que permita que Moçambique planifique o seu crescimento. Basta dizer que nos últimos 10 anos Moçambique tem registrado um crescimento que se situa entre 7% a 14%, e com esta situação de conflito, aliado a outros fatores, nomeadamente a dívida e outras questões,
vão regredir o crescimento de Moçambique, e isto não é bom para um país que tem muitos recursos, tem muita riqueza, tem terras que podia produzir para que todos os cidadãos deste belo Moçambique vivam tranquilamente. Mas que não é possível. Eu gostava já de perceber de Julião Cumbane, acha que a integração de mais atores neste diálogo vai trazer alguma evolução naquilo que se pretende? Bom, costuma-se dizer que uma cabeça só não é tão melhor que duas ou três, não é? Eu acredito que se toda a sociedade moçambicana fosse inclusa neste processo de conversarmos para que finalmente possamos alcançar a paz, teríamos uma outra dinâmica deste processo. Não teríamos esta dinâmica de impasses frequentes e sempre que vêm do mesmo lado. Eu tenho estado a dizer, e me ocorre reiterar agora, a paz não é propriedade de ninguém. A paz é como o ar que nós respiramos a todo momento. A paz também pode ser comparável à luz do sol que banha todo mundo durante o dia. E quando ela não está presente, também ninguém tem luz do sol. Podemos ter esta luz artificial que temos aqui, mas isto já é terceiro. Então, falarmos de duas pessoas ou duas entidades que têm que se entender na questão da paz é uma linguagem incorreta para o meu ponto de vista, ou no meu ponto de vista. Uma linguagem incorreta porque estamos a abdicar nós, os outros, da paz. Não tenho compreendido muito bem a forma como, por exemplo, algumas forças políticas, como o MDM, o meu painel acaba de dizer isso, é necessário que os beligerantes se entendam. Quem são os beligerantes? Eu não vejo beligerantes neste processo. Eu vejo uma força política que tem um braço armado, que depois de cada ciclo eleitoral, quando os resultados não são favoráveis a si, encontra sempre uma justificação para se fazer as ruas e atirar contra civis a circularem nas estradas, para forçar uma forma de partilha do poder que não está prevista na Constituição. É uma organização política que faz isso. E todos nós conhecemos essa organização política. É a RENAM. O que me espanta é que, quando isto acontece, o nosso discurso é: os dois têm que se entender. Quem? O governo que nós temos agora, que erradamente muitos de nós chamamos o governo da Frelimo, e é o governo dos moçambicanos. Porque este governo foi formado, sim, pela Frelimo, porque a Frelimo foi com outros partidos ao concurso público, que foram as eleições, e a maioria do povo escolheu a Frelimo, escolheu a proposta de programa de governação da Frelimo, e disse: olha, faz favor de formar o governo e implemente esse seu programa, porque nos parece que é bom. Mas este governo que a Frelimo formou, não formou para si, formou para o povo moçambicano. A Frelimo formou este governo para gerir os negócios de todos os moçambicanos, não só dos simpatizantes ou militantes da Frelimo, mas de todos nós, independentemente da cor partidária, independentemente de estarmos ou não filiados a um partido. O governo que nos serve hoje é governo de Moçambique, é governo dos moçambicanos, gera os negócios de todos nós. Por isso é que eu acho incorreto, um momento só, eu acho incorreto que a gente chame este governo, o governo da Frelimo. E quando fazemos isto, passamos uma mensagem ao eleitorado de divisão. Quer dizer, o eleitorado, no lugar de ser moçambicano, que tem escolhas, fica o eleitorado da Frelimo, fica o eleitorado da RENAM, fica o eleitorado do MDM. Não! Quem vota na Frelimo hoje, amanhã pode votar no MDM. Quem votou no MDM hoje, amanhã pode votar, depois da manhã pode votar na RENAM. O que se quer, porque o voto é livre e secreto, o que se quer é que os indivíduos votem no programa que acham, ou na proposta de programa de governação que acham que é melhor. Mas estes são os moçambicanos, a quem todos os partidos políticos que têm propostas para governar este país se apresentam
e explicam os contornos das suas propostas de governação. E a partir daí o povo decide, o povo eleitor com capacidade eleitoral, decide a quem escolher. E as regras de democracia mandam dizer que quem obtém a maioria de votos é quem forma o governo. Agora, nós temos uma força política que diz que lutou pela democracia neste país, mas não segue as regras da democracia. Mais estranho ainda, nós, o povo, não queremos dizer a estas pessoas, se calhar temos medo porque essas pessoas têm armas, não queremos dizer a essas pessoas que a democracia, porque vocês dizem que lutaram, não se faz dessa maneira. Então, é esta falta de entendimento que nós, o povo, temos do lado de cá, de não estarmos a apontar os dedos e a chamar as coisas pelos nomes devidos, pelos nomes próprios. Deixa-me perceber que faz com que este processo fique muito confuso. Em algum momento a gente diz os dois têm que lutar, os dois têm que se entender, ou os dois estão a lutar, mas na verdade há um que está a fazer perturbações e o outro está a tentar evitar que haja perturbações. Não estão a lutar. Eu quero perceber um aspecto. Quer com isso dizer que a manifestação do MDM de querer fazer parte deste diálogo não faz sentido porque o MDM já está representado através do governo, quando diz que o governo representa todos os moçambicanos? Não quero dizer isso. Então a manifestação do MDM não faz sentido? Não quero dizer isso. A manifestação do MDM, por exemplo, do MDM, tem que ser clara, porque em algum momento o MDM diz os beligerantes têm que se entender. O MDM vê beligerantes neste processo. Eu não consigo ver beligerantes. Eu vejo alguém que está a criar, que está a fazer obstruções para que o outro não possa governar. Eu vejo alguém que está a obstruir a implementação do programa de outro. Portanto, não há beligerantes aqui. Há um que está a agir fora da lei, que está a agir fora dos princípios da democracia. E é preciso que a gente diga isso de forma clara. Portanto, o MDM, em algum momento, diz que os dois têm que se entender. No outro momento, diz estão-nos a excluir. Agora, eu não sei como é que o MDM pode reclamar, por um lado, lugar neste processo de diálogo e, por outro, dizer que os dois têm que se entender. Não sei qual será o papel do MDM se o discurso for este. Mas temos uma saída para isso. A saída é que o Presidente da República já disse, desde que assumiu o comando dos destinos do país, que o processo de pacificação do país pertence a todos os moçambicanos. Não devemos confundir o que esta comissão mista está a fazer com as conversações pela paz. Esta comissão mista só está a fazer uma coisa. Está a preparar a agenda e os termos de referência. Se nós devíamos lá incluir a sociedade civil ou não, e todos os partidos políticos representados no Parlamento ou não, bom, eu quero dar voto de confiança às pessoas que decidiram que estes dois sentem e façam a agenda para todos os moçambicanos. Eu tenho que confiar neste grupo. O que não está a ser bom é este grupo estar todo o momento a criar impasses para que se produza uma agenda. Agora, por exemplo, restou-se o impasse. Okay? Nós queremos um diálogo pela paz inclusivo. E o presidente também disse isso, que é bom que seja assim. Todas as forças vivas da sociedade têm que participar no diálogo pela paz. Os termos de referência têm que incluir isso. Agora produziu-se uma agenda que diz o que é que vai ser discutido, quais são os pontos que a Renamo acha que devem ser discutidos, quais são os pontos que o governo acha que devem ser discutidos. Por exemplo, um deles é que a Renamo tem que desarmar, okay? A Renamo tem que parar com os ataques que está a proceder neste momento. A Renamo diz que quer que o encontro entre o Presidente da República e o líder da Renamo seja realizado com mediadores. O Presidente da República hoje disse, tudo bem, que seja assim como a Renamo está a exigir que seja. Vamos esperar ver como é que a Renamo vai reagir a esta coisa. Então, é preciso que nós estejamos claros aqui, que quem está a criar obstruções para que a paz seja realizada neste país é uma força política que está ilegalmente armada, que não aceita as regras do jogo democrático, embora esteja sempre a dizer que lutou pela democracia. Este aqui é o nosso maior problema neste país. Agora, este povo nosso, de que todos nós fazemos parte aqui, nesta casa, e mesmo os que estão nos a ver, mesmo aqueles que não nos a ver, não nos estão a ver, nós todos temos que ser capazes de dizer o que está errado a quem está errado. Quem está a fazer coisas erradas, temos que ser capazes de dizer a este indivíduo que o que estás a fazer não está certo,
Não faça isso. Porque se nós não tivermos uma única voz, nunca estaremos em paz. É preciso que o povo aprenda a ter uma única voz no que diz respeito à paz. Porque, como eu disse, a paz não é de alguns, é de todos nós. Todos nós queremos a paz para realizarmos os nossos projetos de vida. Fernando Bismarck, o que estará neste momento a dificultar o reinício do diálogo? Eu não faço parte da comissão mista que foi constituída para dialogar, mas penso que até agora há 4 pontos de agenda, mas do ponto de vista de materialização são 4 pontos, ao meu ver, impossíveis, na medida em que entre as duas, bem, o doutor Comban não gosta de ouvir, mas já tem que usar, não é pejorativo falar de 2 contendores ou 2 beligerantes, que são, portanto, o governo, as forças governamentais e a Renamo estão, portanto, em combate no centro do país, isso não é segredo para ninguém. Portanto, 2 contendores, portanto, o governo propôs a mesa como agenda parar com os ataques, a Renamo tenta parar com os ataques, depois propôs como o desarmamento, portanto, da Renamo. A Renamo também colocou na agenda governação nas 6 províncias onde reclama ter tido vitória e reclama também a paridade nas Forças Armadas e Defesa e Segurança. Eu penso que, a partir da altura que tivemos um projeto da Renamo na Assembleia da República que foi, digamos, rejeitado, com votos da bancada que suporta o governo, portanto, chumbou o projeto de criação das autarquias provinciais, portanto, com todas as alegações que vieram, que de alguma forma até posso concordar, mas que o Movimento Democrático de Moçambique, portanto, sabendo de que é um problema político, que devia ter uma solução política, não é? Porque estas reclamações todas resultam das eleições fraudulentas de 2014 e que depois a Renamo começou a reclamar a vitória nessas províncias e nós, para desanuviarmos, nós a bancada, para desanuviarmos esta situação, essa tensão político-militar, propusemos 2 saídas. Uma delas, portanto, era que, querendo o partido no poder, o governador devia ser indicado pelo partido vencedor nesta província, que não havia necessidade de rever até a Constituição, porque era uma saída política para um problema político. Nós propusemos na Assembleia da República que o governador podia ser eleito através da lista, né? O cabeça de lista, o número 1, cabeça de lista é o membro da Assembleia Municipal, da Assembleia Provincial número 1, portanto o número 1 na lista, podia ser este nome que devia ser levado ao chefe de Estado, para o chefe de Estado exercer o seu poder constitucional, que é nomear o governador, porque a Constituição diz que quem nomeia governadores é o chefe de Estado. E a outra saída era o partido vencedor na província submeter ao chefe de Estado 3 nomes de pessoas, podiam ser membros do partido, ou podiam ser pessoas da sociedade civil, de reconhecido mérito, pessoas que o partido vencedor tivesse simpatia, submetia, portanto, estes nomes ao chefe de Estado, o chefe de Estado escolhia apenas um. Mas eram saídas transitórias, que no futuro, portanto, estamos a falar das eleições de 2019, temos de repensar neste intervalo o novo quadro legal para permitir que haja revisão da Constituição da República e em 2019, efetivamente, aquilo que nós defendemos enquanto bancada parlamentar, os governadores devem ser eleitos. Também é uma forma de descentralizar. Para aquilo que é o poder do próprio chefe de Estado? Não. Neste momento, quem nomeia os governadores, evidentemente, à luz da Constituição, é o Presidente da República. Nós colocamos aquelas 2 saídas como saídas transitórias, saídas políticas para uma situação política. Mas que em 2019, o Parlamento, todos nós temos que nos envolver na revisão da Constituição da República, para que portanto, em 2019, nas eleições de 2019, os governadores sejam eleitos
e não só a eleição de governadores, mas também julgamos que os poderes do Presidente da República são bastantes, que era importante reduzir um pouco os poderes para permitir que alguns setores funcionem. Porque nós dissemos às vezes que a justiça não funciona. Ela não funciona porque o Procurador-Geral da República nomeia o chefe de Estado, o Presidente do Tribunal Administrativo que nomeia o chefe de Estado, o Presidente do Tribunal Supremo que nomeia o chefe de Estado, o Presidente do Conselho Constitucional que nomeia o chefe de Estado. É impossível permitir alguma equidistância, portanto, entre estas duas entidades. Porque o setor de justiça tem que funcionar, não pode estar atrelado ao poder político. A partir da altura que nós indicamos, portanto, um juiz, um procurador, obviamente que o procurador deve obediência a nós e não a lei. Portanto, se tivéssemos um procurador-geral da República indicado pelos seus pares na Procuradoria, portanto, aquela figura que os procuradores adjuntos reconhecem mérito, indicavam numa eleição interna, levavam o nome deste candidato ao chefe de Estado, o chefe de Estado nomeava, portanto, permitia alguma liberdade até ao Procurador-Geral da República. Também falo do Presidente do Tribunal Supremo e de outros tribunais. Eu penso que desta forma teríamos a justiça a funcionar, porque qualquer país que se preze tem que ter a justiça a funcionar, porque a razão, se o Dr. Comando está a dizer agora que há homens armados, há isto, falamos da dívida, falamos de outras coisas, é que temos uma justiça que anda a duas velocidades, não é uma justiça, não é um sistema de justiça que garanta, digamos assim, o funcionamento normal da justiça como uma entidade que tem que funcionar para pôr o resto do Estado, o resto das máquinas a funcionar. Eu penso que sem uma justiça funcional, Moçambique está... Julião Cubane, como é que olha para esta possível partilha de poder que foi aqui referenciada por... Sim, esta possível, exatamente, o Bismarck está a falar é dar-se poder mais ou menos Sim. O MDM colocou uma proposta... Não, mas é uma proposta que já foi chumbada. Durante a discussão do... Sim, eu me lembro desse nós colocamos como saída. Eu me lembro Portanto, foi chumbado, mas seria era essa uma proposta. uma possível partilha de poderes. Não era a partilha de poder. Pode-se entender. Exatamente, pode-se entender. Sabe, Felicidade? Nós temos que ser capazes de ser coerentes na nossa forma de agir como indivíduos na sociedade e como sociedade. Temos que ter coerência. Os nossos atos têm que ser coerentes com o nosso discurso também. A Renamo diz que lutou pela democracia. Todos nós sabemos isso. Mas a Renamo, que todos nós saibamos, nem mesmo no seu próprio seio pratica a democracia. Mas diz que lutou pela democracia. Ora, a democracia tem regras, como tem regras no jogo de futebol, no jogo de xadrez. Nas eleições de 1994, as primeiras multipartidárias, a Renamo perdeu e reclamou. Acusou o processo todo como fraudulento. No ciclo seguinte, mesma coisa. A Renamo perdeu, acusou todo o processo como fraudulento. Quando começamos a ter as eleições autárquicas, a Renamo ganhou alguns municípios. Mas no ciclo seguinte das eleições autárquicas, a Renamo perdeu alguns desses municípios, alguns deles a favor do MDM, alguns outros a favor da Frelimo. No outro ciclo de eleições gerais, a Renamo perdeu e evocou fraude. Agora que tivemos eleições recentemente, a Renamo voltou a evocar fraude outra vez. Nas eleições autárquicas que tivemos recentemente, a Renamo não conseguiu, nem sequer participou nas eleições. Olha, com quem estamos a lidar aqui? Eu acho que o povo moçambicano tem que ficar esperto também. Estes nossos compatriotas, estes nossos irmãos, não querem fazer política. Não são democratas. Não conhecem as regras, ou se conhecem, não querem seguir nenhuma regra da democracia.
alguma outra agenda têm estes flanos, nossos compatriotas. Tem uma outra agenda. Que a agenda deles seja desenvolver Moçambique, eu tenho dúvidas. O MDM, por exemplo, está a governar o município da Beira e há pouco tempo entregou escolas à comunidade, aos munícipes da Beira. Estes estão a contribuir para o desenvolvimento de Moçambique. Qual é a obra que se conhece neste país da RENAM? E a gente diz o seguinte, ok, somos todos filhos da mesma casa. Vamos lá continuar a dialogar, mesmo assim, para ver se podemos encontrar um caminho para podermos nos finalmente entender. A RENAM sempre coloca obstáculos nesse processo todo. Quer dizer, nós temos que perceber uma coisa aqui. A RENAM vive de negociar a nossa paz, a paz de todos nós, com os governos de Moçambique, desde que ela existe como um partido político. Negociou o Acordo de Roma, como disse o meu pai, Fernando Bismarck, e aceitamos transformar aquele movimento que servia a interesses de indivíduos ou de regimes que eram contrários à independência de Moçambique. E dissemos o seguinte, bom, foi um contexto histórico, irmãos, vamos lá construir a nossa pátria. É por causa da Constituição, vamos mudar. É por causa disso, mudamos a Constituição. A Constituição de 2004 foi aprovada por consenso na Assembleia da República. E foi construída sobre a proposta que a Frelimo já tinha aprovado, sozinha, quando era ainda regime multipartidário que governava este país em 1990. Em 2004 mudamos a Constituição para a nova Constituição que foi aprovada por todos nós. Nem um pouquinho daquela Constituição a RENAM está a saber seguir. Ficou ridículo para mim agora, por exemplo, quando a RENAM aparece no Parlamento a dizer que o governo violou a Constituição. Não vejo nenhuma postura moral que a RENAM tenha para acusar outros de estarem a violar a Constituição. Uma organização política que nunca respeitou a Constituição deste país. Os acordos de Roma, quando se fala de violação, quem violou os acordos de Roma foi a própria RENAM, porque não apresentou os homens que tinha que apresentar para serem integrados da polícia e no exército, ou nas forças armadas. Não apresentou. Então, tudo isto demonstra que a RENAM tem sempre uma na manga guardada para as manobras, porque não consegue fazer política no terreno. O que estão à procura neste momento é conquistar o poder à força. É amolestar psicologicamente as populações, o eleitorado, para acabar dizendo, ok, RENAM, já que o vosso problema é governar, então governe lá. Estaremos a hipotecar o nosso futuro a fazermos isso. Eu penso que o povo moçambicano tem que ficar esperto e começar a perceber que até uma criança que foi parida pela própria RENAM, que se chama MDM, já está a cavalgar o terreno no campo de fazer política. E a RENAM, neste momento, por exemplo, que estamos a falar, a RENAM não está a fazer política. A RENAM quer partilha do poder à força. Mas a democracia não fala de partilha do poder. Na democracia só se aceita a partilha do poder quando há empate nas eleições. Esta é a regra. Quando vamos às eleições e alguém ganha a maioria dos votos, esse é que forma governo. Quando vamos às eleições e dois ganham o mesmo número de votos e constituem uma maioria do que aqueles outros que não ganharam muitos votos, esses sentam, conversam, fundem as suas propostas de programa e formam o governo, os dois, e governam os dois. É nessa circunstância que havia de fazer sentido que a RENAM estivesse a exigir a eleição de governadores, onde quer governadores. Agora, dizer o seguinte, depois das eleições, eu ganhei na província A, ganhei na província B, então eu quero que tomei os meus governadores lá. Não é isso que as regras do jogo democrático dizem. Portanto, muito rapidamente, para faz sempre estas coisas. Nós não podemos andar a aceitar essas coisas todo momento, meus compatriotas, porque isto aqui é uma armadilha. Significa que a RENAM não está a servir os interesses dos moçambicanos. Não é partido político para nós confiarmos e entregar o nosso poder, porque senão a RENAM vai nos espezinhar. Já vimos o líder quando está em comícios. Vou chambuquear esse. Vamos ser todos chambuqueados se colocarmos aquele senhor no poder. Julião Comadre, eu penso que temos que avançar para o tema seguinte, mas antes mesmo eu gostava de perceber de Fernando Bismarck, só para encerrar mesmo o seu tema, pode-se pensar num Moçambique com partilha de poder? Bem,
Eu não sei, o Dr. Cumana já falava que em que momento é que isto ocorre, mas a partilha do poder, no nosso entender, enquanto partido, enquanto bancada parlamentar, tem a ver o aprofundamento da descentralização. O facto do Movimento Democrático de Moçambique estar a governar a 4 municípios, portanto, já é uma forma digamos, mas o que temos que fazer é aprofundar esta descentralização para permitir que mais cidades, mais vilas sejam municípios em que, portanto, os partidos políticos nessas províncias ou os partidos nacionais concorram e o façam como o Movimento Democrático de Moçambique está a fazer neste momento. Agora, uma partilha do tipo esta partilha que está a acontecer, este debate, o diálogo político de que 50% do exército tem que ser deste e daquele, 50% de gestores deste e daquele. Bem, eu não sei se... Em que parte do mundo é que isso se faz? É que partidos políticos reúnem-se e dizem o seguinte: olha, Forças Armadas, eu vou dar parte das minhas forças, você também vai trazer parte. Em que parte do mundo é que se faz isso? Quer dizer, queremos tornar o Estado moçambicano, queremos tornar este país o mais estranho que existe no mundo. Disseram que queriam paridade na Comissão Nacional de Eleições, mas a Comissão Nacional de Eleições tem que ser uma instituição não partidária. Portanto, voltamos para trás. Agora querem paridade nas Forças Armadas. As Forças Armadas têm que ser apartidárias. Eles é que exigiram isso. Já não temos muito tempo, vamos sair para um breve. Agora querem que as Forças Armadas sejam partidárias. E nós temos que andar a aceitar isso todo momento. Aceitar isso. Não. Fernando Bismarck pode terminar seu raciocínio. Tem que saber Fernando dizer, Bismarck. Renamo, chega de manobras. Julião Cumano, permita que o Fernando Bismarck termine o seu raciocínio, que é para passarmos para o tema seguinte, bem, muito rapidamente. Porquê é que a Renamo, eu não estou aqui em nome da Renamo, sou do Movimento Democrático de Moçambique, mas eu penso que a Renamo, quando exige a paridade nas forças de defesa e segurança, é porque resulta da desconfiança que há uma percepção geral da sociedade de que o partido no poder tem manipulado as forças de defesa e segurança, até porque eu não encontro fronteira nenhuma, porque afinal o chefe do Estado, que é presidente de um partido, é também o comandante e chefe das forças de defesa e segurança. Então, eu não percebo se quem está a comandar as forças... Desculpa, mas isto aqui é um ponto que é preciso eu entrar mesmo aqui, Bismarck, com licença. Não, mas eu me lembro que neste país discutimos quando o presidente Guebuza deixou o poder e continuou a ser presidente da Frelimo. Houve aqui muita discussão. Até dentro da própria Frelimo, a sociedade também não queria que houvesse um presidente da República que fosse da Frelimo e não fosse presidente da Frelimo. Olha, o Comitê Central da Frelimo fez vontade dessas pessoas. Ok? O presidente Guebuza deixou o seu lugar, tinha ainda espaço para ir até ao próximo congresso, que é no próximo ano, deixou o seu lugar e o presidente News foi conduzido ao lugar do presidente do partido. Já estamos a utilizar isso, de novo, como um problema, como um obstáculo. Quer dizer, afinal, é por isso que eu tenho dito, temos que ser coerentes. Afinal, o que é que nós queremos nesta sociedade? Queremos o quê? Como é que nós queremos que este país ande para frente? Quando fala, eu não queremos interrompo. Algumas coisas, depois não queremos. Queremos, depois não queremos. Não, queremos as mesmas coisas, mas faz favor. Sim, quando fala do Dr. Cumana, eu tenho estado aqui a ouvir, não é? Porque uma das qualidades também de um bom comunicador é saber ouvir. E o que eu estava a dizer é que, de facto, a fronteira entre o presidente do partido e o chefe, comandante-chefe das forças de defesa e segurança, não é muito clara. Então, portanto, há uma suspeição que se levanta, há uma desconfiança que se levanta em momentos eleitorais. Portanto, fica claro de que o partido no poder tem usado, digamos, as forças de defesa e segurança. Por isso, se calhar, outro partido exige a sua participação nas forças de defesa e segurança. Mas eu acho que temos que ter, de facto, forças republicanas, porque se qualquer um que quer ser ouvido tem que constituir-se, tem que ter arma e homens, o que é um sinal negativo para a sociedade. Para eu ser ouvido tem que ter pedras, tem que ter armas. Eu acho que estamos a caminhar muito mal e que não é aconselhável. Eu penso que temos que resgatar a confiança, mas esta confiança resgata-se se tivermos
uma força republicana, genuinamente republicana, que não é capaz de ser manipulada, digamos assim, pelo partido no poder. E eu acho que, se calhar, é esta razão que faz com que outro partido exija esta paridade de força defensiva. Muito obrigada. Vamos sair para um breve intervalo. Voltamos na segunda parte do Ponto por Ponto com mais um tema para debater. Até já.